Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Nesse bloco estamos recebendo o jornalista formado aqui na Universidade de Sorocaba, Emílio Bota. Ele esteve nas Olimpíadas do Rio, cobrindo os jogos para o portal do Globo Esporte e nos conta sobre a sua experiência. Como de praxe, a gente conhece um pouco mais o nosso entrevistado. Inclusive o programa de hoje ele é especial sobre as Olimpíadas. Nós vamos ter também a presença da jornalista Graziela Coelho. Ela esteve também como voluntária nas Olimpíadas e também vai contar como é que foi esse momento único e mágico, segundo ela, na vida dela. É tudo isso no programa de hoje. Emílio Bota, gostaria que você falasse para nós como é que foi, por que escolher jornalismo? Como é que você, menino lá da Vila Santana, achou, olha, vou fazer jornalismo, que é um curso legal. Como é que foi? Foi meio por acaso, Fernando. Primeiramente, é um prazer estar aqui, revê-lo, um mestre aí que me ensinou muito durante os 4 anos de faculdade. Foi meio por acaso. Eu sempre fui apaixonado por esporte. Talvez muitos alunos, muitas pessoas que cursam jornalismo tenham entrado para o jornalismo por conta do esporte. Então, eu acompanhava. O estádio Walter Ribeiro aqui de Sorocaba é muito próximo de onde eu morava na época. Eu sempre estava lá acompanhando futebol e também programas esportivos. Eu sempre tive o desejo de poder ter a oportunidade de perguntar aquilo que eu gostaria de saber e que às vezes o repórter não perguntava. Então eu falei, poxa, acho que eu vou fazer jornalismo porque são dúvidas que talvez eu tenha e que outras pessoas também tenham. Aí eu acabei entrando na faculdade e deu tudo certo. Mas você não foi pelo viés também que muitos acabam tendo de ser esportista e não terem sucesso como esportista e irem fazer jornalismo? Você não trilhou alguma carreira no esporte antes ou não? É claro que teve a decepção com o futsal, com o futebol. Óbvio que se você der uma olhada em mim, você vai perceber que eu não levo aptidão alguma para o esporte. O goleiro do gol, quem sabe, talvez. Talvez. É sempre pro gol, né? O último a ser escolhido. Mas também tem um pouco disso. E a paixão pelo esporte é que talvez tenha sido a principal causa, o principal veículo que tenha me levado até fazer a faculdade de jornalismo. E aí, durante o curso de jornalismo, entre as várias disciplinas que você acaba desenvolvendo, teve uma que chamou mais sua atenção, de repente, para dar o pontapé inicial para a sua carreira? Eu tenho 2 disciplinas que eu sempre recordo, assim, até mesmo no dia a dia do meu trabalho, que foram marcantes, o telejornalismo e o radiojornalismo. Acho que são 2 vertentes que são muito dinâmicas e que fazem você se sentir um jornalista de verdade. Não que o texto não faça, hoje eu trabalho com texto, trabalho com vídeo, trabalho com áudio, com todas essas ferramentas. Mas eu acho que a televisão e o rádio, eles são muito dinâmicos, eles atingem mais as pessoas de uma forma rápida e dinâmica e foi o que, quando eu tive essas aulas, eu falei, poxa, acho que eu escolhi realmente aquilo que eu gostaria de fazer. Você teve a oportunidade também de fazer estágio durante o curso? Fiz estágio. Fui, acho que um dos últimos alunos da sala a conseguir um estágio, fiz na Rádio Cantate FM, apresentava um jornal, acho que foi ali que... Produzia e apresentava. Produzia e apresentava o jornal. Foi ali que, numa emissora pequena, uma emissora que está começando, mas que tem um público. Você pensa, poxa, você não está em uma grande rádio, então você não vai estar falando para ninguém. Não é verdade. Tem um público, tem pessoas que me abordavam na rua, porque você andava com a camiseta da rádio e as pessoas te identificavam. E foi ali que eu percebi que realmente era o jornalismo. O rádio, que foi uma das coisas que eu sempre quis fazer, tive a oportunidade de fazer e um aprendizado muito grande. Foram 9 meses ali que eu realmente tive a certeza que era o jornalismo. E aí você também, ainda durante a faculdade, além da Cantate, você começou a fazer estágio no site do G1, é isso? Isso, no Globoesporte.com. No último semestre, no último ano de faculdade, eu entrei no Globoesporte.com como estagiário, 2014, ano que eu me formei. E ali eu aprendi de verdade a trabalhar com TV, com texto, com áudio, com tudo. E foi também uma experiência sensacional. Consegui ser efetivado ainda mesmo antes de me formar, depois da Copa do Mundo. Não tive a oportunidade de trabalhar diretamente na Copa do Mundo, mas pude ajudar as pessoas da empresa que estiveram presentes nessa cobertura. E estou lá desde então, são quase 3 anos já no Globoesporte.com, da TVT de Sorocaba. O seu TCC, que a gente chama do término do curso de jornalismo, você faz o trabalho de conclusão de curso, também já foi voltado também para o esporte? Sim, foi voltado para o esporte. Era um tema, acabou mudando, mas sempre ligado ao esporte. A gente gostaria de fazer algo relacionado à imparcialidade no jornalismo esportivo, um tema mais complexo. Acabamos mudando já com o falecimento do Oberdan Catani, um sorocabano que foi o primeiro goleiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. E daí a gente falou, poxa, vamos fazer uma homenagem para... Que é de Sorocaba. Que é de Sorocaba, sorocabano. Vamos fazer uma homenagem a esse cidadão aqui de Sorocaba, que sempre teve uma história meio que de mágoa com a cidade, que disse que ninguém o reconhecia.
Então acho que o trabalho ficou muito bacana, foi até exibido aqui pela universidade. Falamos com diversas pessoas, personalidades do Palmeiras, da imprensa esportiva que cobriram na época a passagem desse jogador por lá. E foi algo ligado ao esporte, sempre ligado ao esporte. Também, inclusive você confere esse documentário do Berdan Catani. Qual é o nome correto do documentário, você lembra? O Berdan Catani, O Último Palestrino. Então você confere esse documentário dentro do nosso projeto, do nosso canal que nós temos lá no YouTube, chamado Memória Universitária. Então você confere, ele está lá à disposição. Inclusive, recentemente ele foi exibido nesse novo programa de TV e a família do Berdan pôde ter acesso pela primeira vez ao documentário. Ou seja, ele sai das gavetas e dos arquivos da universidade para estar disponível ao público. E a filha nos mandou uma mensagem emocionada, dizendo que estava conhecendo uma outra vertente do pai que ela mesma não conhecia, e ficou muito feliz do trabalho que vocês desenvolveram e acabou repassando o documentário para toda a família. Então, isso que foi um momento singular na vida da família que se reuniu para assistir o documentário. Quer dizer que é o nosso trabalho, a nossa profissão de comunicador social atingindo seus objetivos, né? Sem dúvida nenhuma, eu fico muito feliz de saber disso, não sabia, não tinha conhecimento. É o resultado de um trabalho. A gente batalhou muito por esse material. Em momentos, acho que todo mundo que for passar por um TCC ou já passou sabe que você fica angustiado, você fica com aquela incerteza que se você vai conseguir nem tanto passar ou tanto ter uma boa nota, mas poder fazer um trabalho legal que reflete tudo aquilo que você fez nos seus 4 anos de faculdade. Então, ouvir uma mensagem dessa, acho que é a maior gratificação que a gente pode ter. Aí você está lá no Globoesporte.com, que é um site que pertence à Rede Globo, que você trabalhando aqui em Sorocaba, você já está há 3 anos, e de repente surgiu as Olimpíadas. Mas aí vem, acho que uma questão que o telespectador também, ouvinte que nos acompanha, pode estar sabendo, mas o que o Bota, que trabalha em Sorocaba, tem a ver com as Olimpíadas? Como é que de repente houve esse relacionamento, esse envolvimento? Como é que a estrutura da Globo chegou até você e falou, olha, preciso que você venha trabalhar conosco durante a cobertura? A TV Globo faz um trabalho muito bacana com suas afiliadas. Ela não centraliza só a Globo Rio de Janeiro, a Globo Minas, a Globo São Paulo, que são as matrizes. As afiliadas têm um papel importante dentro da estrutura da TV Globo. E durante esses 3 anos eu produzi muitos materiais olímpicos relacionados já a Rio 2016 e também ao material de Londres, a última Olimpíada antes do Rio de Janeiro. E foi um bate-papo com as lideranças que iam comandar a cobertura da Olimpíada. Então são nomes que ao longo do tempo você vai acabando fazendo um trabalho e estando na lista deles e possíveis pessoas que possam estar trabalhando na cobertura. Aí a TV Globo montou uma estrutura que foi considerada pela imprensa internacional a maior cobertura da história de um veículo de televisão, de internet, de radiodifusão em os Jogos Olímpicos, e ela priorizou as afiliadas. Foram mais de 30 profissionais de todo o país que estiveram presentes no Rio de Janeiro para estar auxiliando na cobertura numa equipe de 300 pessoas. 300 pessoas que fizeram cobertura das Olimpíadas. 300 pessoas que fizeram cobertura nas Olimpíadas e trabalhando em conjunto, a internet com a televisão, com os jornais impressos do Grupo Globo, foi uma cobertura em conjunto, todo mundo se ajudava. Aí como é que de repente você foi escolhido em Sorocaba, você teve mais gente em Sorocaba, como é que foi feita a seleção? Era teste, era seleção, era um reconhecimento pelo trabalho que você realizou durante esse período, como você estava comentando agora? Em Sorocaba, apenas eu que estive no Rio de Janeiro, nossa equipe aqui em Sorocaba são de 4 pessoas, foi uma indicação, foi mandado um contato para a direção aqui da TV Tem de Sorocaba solicitando um profissional. E nesse e-mail estava o meu nome, se a empresa autorizava a minha ida e se ela chancelava a minha participação. Aí foi dado ok da parte do Rio de Janeiro, da parte de Sorocaba, e eu acabei estando lá. Aí você foi para o Rio fazer especificamente o quê? Eu fui ser um repórter cuidando de 4 esportes: golfe, tênis de mesa, futebol feminino e basquete. Aí uma questão que a gente comenta com os alunos, né? Quer dizer que a gente não é especialista em tudo, mas tem que saber um pouco de cada coisa. Como é que de repente o Emílio Bota, em Sorocaba, da TV Tem, começa a conhecer as regras de golfe? Até as outras modalidades a gente pode até dar um pitaco e ao longo da vida você acumulou um pouco de conhecimento. E o golfe, como é que foi daí? O golfe, você não tem um campeonato sorocabano de golfe para você estar ali acompanhando, né?
Mas você recebe um material do Rio 2016 com algumas regras básicas do golfe. E o restante é pondo em prática o jornalismo. Você vai perguntando para quem está envolvido no esporte como que funciona, se aquilo ali, o que aconteceu é normal, é comum ou é incomum, algo diferente. Mas eu confesso que não é fácil. Mas também é uma surpresa ao mesmo tempo. Você fala, poxa, golfe, todo mundo quer cobrir natação, basquete, atletismo. Aí fala golfe, tênis de mesa, você fala, poxa, mas é um esporte que te surpreende, porque tem público, tem pessoas torcendo, as pessoas estão ali acompanhando, consumindo o seu material. Os atletas que estão lá, você vê que o cara vive por aquilo. Então você acaba se envolvendo e também sendo um golfista por alguns dias. Aí você cobriu golfe, aí tênis de mesa, basquete e futebol feminino. Futebol feminino. Tá, dessas 4 modalidades, qual que você teve uma predileção maior por cobrir, dá mais satisfação, enfim, você teve um envolvimento que você curtiu mais, assim? Eu tenho um carinho por todos, mas o futebol feminino, ter trabalhado no Maracanã com mais de 70 mil pessoas, um esporte que sofre um pouco com a falta de mídia, com a falta de apoio, foi muito bacana. Acho que foi um dos momentos que me arrepiou mesmo estar no Maracanã, que eu parava e pensava, poxa, eu não acredito que eu estou aqui. Acho que 2 anos atrás eu não estava nem formado ainda e agora eu estou trabalhando no Maracanã, numa Olimpíada, no meu país. E, poxa, eu estou sendo porta-voz de um dos maiores veículos de imprensa do mundo contando essa história, sabe? É uma responsabilidade e ao mesmo tempo um prazer. Você fala, poxa, as pessoas vão consumir meu material, elas vão ler ali, um cara que veio de Sorocaba, do interior de São Paulo, que às vezes não almejava estar aqui, está aqui hoje contando a história para essas pessoas. E de repente você, estando naquele espaço todo, você olhava para o lado também, do outro lado, você via colegas jornalistas do mundo inteiro, de outros veículos, e que de repente eu acho que é uma satisfação muito grande para qualquer profissional, né? Aquele que você lê, aquele que você admira, aquele que você ouve, você fala, pô, eu estou trabalhando na mesma empresa, do lado a lado. Isso aconteceu diversas vezes durante a Olimpíada. Às vezes eu estava sentado e sentava um cara que, poxa, eu desde pequeno acompanhava ele na televisão ou lia seus textos, sentava do meu lado e conversava normalmente. O que você está achando do jogo? Não sei o que eu falava. Poxa, eu ouvi a sua opinião, hoje você está pedindo a minha, sabe? Mesmo que seja, para ele possa não parecer nada, mas para a gente significa muito. Para quem acompanha e tem essas pessoas, por isso que eu falo, a gente tem um papel muito importante a partir do momento que alguém consome o seu material. Pode parecer para você só mais um texto, mais alguma coisa, mas para outra pessoa pode ser. Aquela é a informação que do dia dela foi lembrada, foi aquilo que fez a diferença para ela. Que então, comentou, a gente tem... que replicou, que enfim... Exatamente, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Pode parecer que não, mas a gente tem. Aí você teve acesso também, contato, vamos chamar, com os ícones da TV Globo, Galvão Bueno, algum outro comentarista. Você teve a possibilidade de, se não conversar, de bater papo, mas de encontrar, de falar um oi, opa, tudo bem, tamo junto, como é que foi? Teve uma história muito bacana. Eu estava no segundo dia no Parque Olímpico e a Globo tinha um estúdio, num prédio de imprensa e aquele estúdio móvel que todo mundo ficou conhecido lá, que é muito bonito, a arquitetura. Eu estava no elevador no segundo andar sozinho, né? Estava lá descendo, aí o elevador parou, abriu a porta e entrou Galvão Bueno, Gustavo Kirten, Gustavo Borges e Lars Grael. Eu falei, nossa senhora, não acredito. Eu fiquei na minha, quieto ali no canto. Aí o Galvão Bueno virou para mim e falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, estou dando uma circulada, eu estava com a camiseta da TV Globo, né? Tô dando uma circulada por aqui. Ele circulado, mas com esse R você está dando circulando da onde? Vindo de onde circular? Eu sou do interior de São Paulo, sou de Sorocaba, vim passar um período aqui de intercâmbio, ajudar os profissionais aqui do Rio, também ajudar na cobertura. Ele deu para perceber mesmo que o sotaque veio do interior de São Paulo. Eu vou dar uma disfarçada e tenta falar um chiado aí, alguma coisa. Mas foi um contato bem bacana, depois eu pude encontrar ele novamente no estúdio, bater um papo. São profissionais aí que a gente, às vezes, tem uma visão na televisão e quando você tem um contato com ela... É gente, é normal, é gente existe, normal, tá? É de carne e osso, brinca, sabe? É bacana demais. Muito bem. Aí você teve o material que você obrigatoriamente trabalhava com ele, que é essa credencial, né? Uhum. Que é a sua credencial de imprensa, que você tinha lá. E aí a gente percebe, Bota, que esse cordão aqui, não sei se é o nome correto disso, mas que todos, absolutamente todos que trabalharam nas Olimpíadas, quer sejam os atletas, os voluntários, usavam esse mesmo padrão de cordão e o mesmo modelo de credencial, é isso? Padronizado para estar evitando a falsificação, por mais que, poxa, mas todo mundo usa igual, mas é mais difícil da pessoa falsificar. Tiveram vários casos lá de pessoas que tentaram falsificar o cordão, a credencial e não conseguiram, porque são vários os detalhes
na credencial e no cordão que pra gente é imperceptível, mas para quem trabalha na organização sabe distinguir se é falso ou verdadeiro. E aí, essa credencial, obrigatoriamente, você estava com ela todos os dias. Você ficou hospedado dentro da Vila Olímpica? Você ficou hospedado em algum hotel próximo? Como é que era, de repente, o seu dia a dia? Você trabalhava quantas horas por dia? Como é que era a sua dinâmica lá? Eu fiquei na Barra da Tijuca, fica a cerca de 6 quilômetros do Parque Olímpico, que também é situado ali na Barra da Tijuca. Tinha o transporte olímpico, né, um ônibus da Olimpíadas, eram vários ônibus, mais de 60 linhas que interligavam toda a cidade do Rio de Janeiro, então você tinha a tabela de horários através de um aplicativo e você via qual ônibus passava mais próximo da sua casa para você estar indo diretamente para o Parque Olímpico. Óbvio que o Tanda me pergunta, e o trânsito do Rio de Janeiro? Teve uma faixa especial olímpica, essa faixa só podia ser transitada por veículos oficiais que trabalhavam na Olimpíada. Então, óbvio que havia o trânsito normal da cidade, que continua funcionando, mas tinha uma faixa olímpica que você não se atrasava. O ônibus sempre chegava no horário correto para você não perder nenhum tipo de evento. Aí ficou hospedado em hotel daí? Fiquei em hotel. Tá, e aí você trabalhava o quê? A média do trabalho do jornalista de 6, 7 horas por dia, mais? Ou aí tinha que cumprir a pauta e vamos lá? Eu trabalhava um pouco mais, de dias aí que trabalhei 14 horas por dia. Ainda dava tempo de terminar meu trabalho e assistir algum evento que eu tinha credencial, então eu entrava lá para ver um joguinho de um judô, ver um taekwondo, ver um basquete. Dá para se divertir também? Dá para se divertir. E foi uma orientação que a gente recebeu. O nosso gerente, no dia que foi começar o evento, ele disse: a gente tem uma obrigação de entregar um conteúdo? Tem. Só que eu confio em todos os profissionais que vieram aqui. Então, minha orientação é divirtam-se. Enquanto vocês não estiverem trabalhando, vão assistir jogos, porque a Olimpíada é uma vez só no país. Talvez ela nunca mais passe pelo Brasil, assim como a Copa do Mundo. Pela situação do nosso país, pela nossa economia, então aproveitem. É um evento único, vocês estão trabalhando, óbvio, mas aproveitem, desfrutem da Olimpíada, que é um evento espetacular. E qual o jogo que você também teve a oportunidade de assistir, curtiu, gostou? São 2 momentos assim, que eu gostei bastante, foi ver a seleção norte-americana de basquete. Eu acompanhei a NBA pela televisão e sempre quis assisti-los, pude ver os Estados Unidos numa Olimpíada e vi o Michael Phelps nadar, né, o maior atleta olímpico da história, com 28 medalhas. Então, você estava lá? Estava lá na piscina, vi a batida de mão dele, conquistando mais uma medalha de ouro, uma das suas 25 medalhas. Foi um momento espetacular. E amizades que eventualmente aconteceram, troca de e-mails, Facebook, já tem aí um grupo de repente que vocês criaram lá entre os colegas da Globo ou pessoas de que você conheceu nas Olimpíadas? Tem vários grupos. Hoje nessa modernidade do celular e do WhatsApp, a gente tem vários grupos de jornalistas que estiveram no Rio de Janeiro, de setoristas do golfe, de setoristas do futebol feminino, do mundo todo, pessoas que trocam informação, que perguntam, que já voltaram para os seus países, mas continuam preocupados aqui, como que está o Rio de Janeiro agora, está funcionando tudo o que funcionou muito bem durante a Olimpíada. Então é um intercâmbio, uma troca de informação muito legal, de cultura também, você aprende com o cara que está do seu lado, com o japonês, que às vezes tem um hábito diferente do seu, com o holandês, com o alemão, com o americano, que também às vezes sofrem os mesmos perrengues que o jornalista brasileiro sofre, eles sofrem lá fora também. Então, acho que é uma experiência espetacular. E aí você teve a oportunidade de colocar seu inglês para funcionar também? Coloquei o inglês para funcionar, aí tinha o japonês que não falava inglês, o chinês que não falava inglês, aí o gestual também, um negócio mais primitivo aí. E funcionava tudo, vamos embora. Tá. E aí você tem também um certificado, esse certificado é do COI, é isso? É do COI, do Comitê Olímpico Internacional, é uma espécie de certificado de participação de que você trabalhou na Olimpíada para independente fazer de ser tudo de imprensa, funcionar. de ser veículo, você tem um certificado desse? Sim. Todo mundo em tese que trabalhou nas Olimpíadas trabalhou nas Olimpíadas recebeu isso aí. Acredito agora que além desse certificado e dessa credencial que vai ficar guardada eternamente para você, que vai ficar de herança para os seus filhos, eu acredito que este aqui é ímpar, né? Que é a medalha que vocês também receberam, ou seja, aqueles que participaram, recebem uma medalha. Posso pegar? Pode pegar. Tá? Tem uma medalha aqui, onde ela é feita com o mesmo material que foi feita as medalhas dos atletas. As medalhas dos atletas, o mesmo material, a única diferença é que aquelas medalhas são banhadas a ouro, a prata, a bronze, mas é o mesmo material. E pesada, é pesada, né? Tá. E aí essa medalha... Como é que foi a emoção de ter recebido uma medalha dessa aqui? Pô, parecia que eu estava no pódio, porque eu não esperava receber essa medalha. Você está lá pensando em trabalhar, em fazer um texto legal, alguma coisa legal, e no fim da Olimpíada você recebe isso aí. Falei, poxa, subi no pódio também, né? Vou ter uma lembrança material para levar para o resto da vida, para mostrar para meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos. Foi uma emoção ímpar receber isso aí. Quer dizer que depois de tudo que você, um dia que pensou em fazer jornalismo na Uniso,
fez a sua carreira, teve os seus perrengues também na época da faculdade, trabalho para entregar, professor chato para poder entender o que ele falava. Hoje você se sente reconhecido e mais, daqui para frente, o que você aspira? Poxa, eu nunca fui muito de fazer planos na minha vida, sempre fui trabalhando e deixando as coisas acontecerem. Eu acho que eu vou continuar com esse pensamento. Eu entrei na faculdade sem a certeza de que eu ia concluir o meu curso, sem ter a certeza do que seria meu futuro. Muitas pessoas falam que o jornalismo cada vez mais está acabando, eu não vejo dessa forma. Quando você entra no mercado, você percebe que o jornalismo está muito vivo e está cada vez mais ganhando formas de ser mostrado para o público. Então, o que eu penso daqui para frente é continuar trabalhando e que as coisas boas vão vir. Assim como eu era um estudante quando teve a Copa do Mundo no Brasil, eu fiquei frustrado por não ter participado. A Olimpíada veio, eu pude participar durante a Olimpíada e a Copa do Mundo. Eu continuei trabalhando sério para buscar o meu sonho e agora eu vou continuar trabalhando sério para buscar outros sonhos. Quem sabe cumprir a Olimpíada de Tóquio em 2020, a Copa do Mundo da Rússia em 2018 e por aí vai. E eu acho que nunca você deve desistir daquilo que você gosta, daquilo que você sonha. E eu trabalho, eu não digo que eu trabalho, eu me divirto porque eu gosto muito daquilo que eu faço. Então eu não ligo de ficar às vezes 10, 12 horas numa redação ou então na rua fazendo um treino, que seja do São Bento, que seja do Michael Phelps. Para mim tem a mesma importância. O Campeonato Paulista, a Série D do Campeonato Brasileiro, uma Olimpíada, uma Copa do Mundo tem o mesmo peso para mim. É uma história, alguém vai estar lendo, vai estar consumindo aquilo. Então eu tento fazer da melhor maneira possível. Muito bem, quem quiser bater um papo com você, de repente trocar uma ideia, quer conversar, olha, eu também sonho em ser jornalista, eu também sonho em trabalhar na Globo. Como é que eu faço? Como é que é a forma mais fácil de achar você? Pode me procurar nas redes sociais, Facebook Emílio Bota, meu Twitter Emílio Bota, através do meu e-mail, posso falar meu e-mail? Emilio.bota com 2 t's, @tvtem.com e vamos bater papo. Tá certo, então. Bota, muito obrigado pela sua participação, sucesso para você, que você possa estar conosco aqui em outros momentos, outros programas também, falando aí dessas conquistas e quem sabe mais da próxima Copa do Mundo, né? Que você já foi escalado para a Copa do Mundo. Muito obrigado, Fer, eu que agradeço e agradeço em dobro por tudo que o senhor fez por mim no período que eu tive aqui na faculdade, nesses 4 anos. Tenho certeza que professores como o senhor são determinantes na carreira e no sucesso das pessoas. No próximo bloco, vamos receber a jornalista Graziela Previdello, que também esteve presente nos Jogos Olímpicos de 2016. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo em nossos estúdios a jornalista formada aqui na Universidade de Sorocaba, Graziela Coelho Previdello. Assim como a professora Cláudia, que você acompanhou nos outros blocos, ela também esteve presente nas Olimpíadas do Rio como voluntária e veio nos contar sobre essa experiência. Graziela, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe a gente faz no programa, a gente quer conhecer um pouco mais a trajetória do nosso entrevistado. Por que jornalismo? Como é que entrou o jornalismo na sua vida e como é que foi ter vindo para a Uniso? Sei que você não é de Sorocaba, você é de Itapetininga, veio fazer jornalismo aqui e depois essa trajetória sua, daqui a pouco a gente chega nas Olimpíadas. A jornalismo eu acho assim, eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de falar. E assim, aí muito cedo na minha cidade, que a cidade era pequena, Itapetininga, eu comecei a trabalhar numa rádio comunitária, onde foi minha primeira experiência. Mas antes disso eu trabalhava na igreja, então eu cantava, fazia comentário na igreja, lia leitura, isso já começou minha experiência com microfone. Aí depois, com 15 anos, eu comecei a me interessar por fazer jornalismo de rádio. E aí teve um amigo do meu pai que tinha uma rádio comunitária, ele me deu assim, vem aqui para você assistir como que funciona os programas, tudo. E eu comecei a gostar daquilo. Aí quando
eu jogava basquete nessa época tudo. Quando tinha acho que 17 anos que eu comecei a prestar os vestibulares, eu já comecei a trabalhar na rádio. E eu fazia, na época, era a Rádio Dinâmica, eu fazia plantões policiais, que eu adorava. Até hoje eu gosto muito de matéria investigativa. E eu comecei assim. Aí depois comecei a apresentar o jornal, depois fui fazer a parte de social na cidade, também cobri a parte social. Aí já da rádio já me puxaram para o jornal local da cidade, que era a Folha de Itapetininga, que existe até hoje, do seu Ivo Cerqueira. E aí comecei a trabalhar no jornal lá, juntamente com a rádio, aí já veio a faculdade. Aí já foram puxando as coisas. Comecei com 2 anos na faculdade, no meu terceiro eu já comecei a trabalhar numa produtora. Aí fui tendo contato com televisão, que aí me interessou a vontade de trabalhar com televisão, né, na frente à bancada, tudo. E aí foi indo as coisas, assim, não foi exatamente hoje, né, da maneira que eu sonhava lá atrás, assim, porque depois que a gente entra e trabalha no meio de televisão, a gente vê que não é tanto o que a gente imagina, né, quando a gente está estudando. E aí, assim, o jornalismo ele foi entrando, automaticamente as coisas foram acontecendo, e aí eu fiquei mesmo trabalhando sempre até hoje no meio de produção, mais pro lado publicitário, fui para campanha política também, né, através do jornalismo. E estou na área de comunicação, na área publicitária também. Hoje você é uma empresária, né? Você tem uma empresa de uma produtora de televisão, junto com o seu marido, que presta serviço nas mais variadas áreas, inclusive não só para Sorocaba, mas para qualquer parte do Brasil. Sim, sim, são aí, já são mais de 15 anos trabalhando na área audiovisual. Né, desde quando eu entrei, quando eu já estudava na faculdade, e meu marido tem mais de 30 anos na área. A gente faz, né, assim, a gente desde a parte publicitária mesmo, né, as peças publicitárias, de um job publicitário, desde até a campanhas políticas, a coberturas de evento, transmissões ao vivo, vídeos institucionais. E a gente já fez muito trabalho para fora do país. E tem um vídeo de uma empresa aqui que a gente teve que fazer a transcrição para 11 línguas, inclusive árabe, que a gente teve que se adaptar ao teclado. Então, assim, já são 15 anos aí de muito trabalho nessa área, assim. E aí você estava dizendo na primeira fala que você jogava basquete, né? E de repente você começa agora, depois de um certo tempo, mas vamos chamar de estabilidade profissional enquanto jornalista, você vai realizar um sonho também, que era a Faculdade de Educação Física. Então, eu desde 8 anos de idade eu comecei na categoria de base que a gente fala, mas é que antigamente a educação física nas escolas, eu vejo hoje porque eu tenho filho, é um pouco diferente da época que eu estudava. Eu tive tudo na escola e era do estado, mas eu tive basquete, handebol, atletismo, ginástica artística, eu tive tudo, eu lembro de muito isso. E o basquete, entre todos os esportes, sempre eu fui grandona, tudo, que eu me destaquei. E eu comecei na categoria de base com uma professora, assim, e curiosamente, que as coisas dão muita volta, com o neto, que hoje é técnico do Flamengo e assistente do Maranhão na seleção brasileira. O neto é de Itapetininga e ele me dava aula no Modesto Tavares de Lima, e é onde eu comecei com ele a escolinha de base. Olha para você ver, quando eu encontrei ele esse ano lá nas Olimpíadas, foi uma emoção muito grande. Eu já tinha encontrado o neto porque há 6 anos atrás, nessa paixão, né, que eu comecei lá atrás com a escolinha, sempre jogava pela cidade, comecei regionais, jogos abertos, mas eu levava isso, não assim, tinha sonho de ser jogadora, eu acho que eu participei de umas 2, 3 peneiras, onde eu nunca passava por altura. E aí aquilo foi desmotivando, e meu pai, tipo, vai estudar, não vai jogar bola, vai estudar, não dá, né, futuro. E lá em Itapetininga tinha a FKB que tinha educação física. E meu pai, assim, quando eu falei que, né, eu queria fazer o jornalismo e educação física, meu pai falou, não, vai fazer jornalismo. Para ele, talvez a visibilidade de jornalista, que todo mundo pensa em jornalista, já pensa em televisão. Tipo, não, ganharia melhor do que um professor de educação física. E foi mais porque meu pai insistiu de eu fazer, mas ficou aquilo ali guardadinho. E continuei, quando eu cheguei em Sorocaba, encontrei a CM, que tinha, comecei a bater bola com as meninas, aí teve vários campeonatos de basquete 3, sempre participando, isso já casada, meu marido me acompanhava antes de ter filho, e continuei brincando aí, competindo. Sorocaba, daí o último campeonato que eu participei foi os regionais de 2011, onde a prefeitura me contratou para jogar por Sorocaba na época,
E foi o meu último, onde eu encerrei, porque depois logo eu descobri que eu estava grávida, inclusive quando eu estava jogando esses jogos. E assim, em 2010, eu vi que já também a idade, a gente também vai ficando pesado, eu não estava jogando tão legal. Eu falei, mas eu quero continuar tendo contato com basquete. Em 2010 eu fiz o curso de arbitragem na Federação Paulista, para se tornar árbitra, né, de basquete. Aí assim, eu fiquei acho que 1 ano arbitrando, eu ia para São Paulo, fazia jogos infantis, mesmo de criança, porque você começa assim. Logo eu engravidei, eu descobri que eu estava grávida, tudo. Depois aí, para eu voltar a arbitrar, eu tinha que fazer teste físico, eu estava acima do peso, eu fiquei sendo só oficial de mesa, só fazendo, trabalhando como mesária. E daí continuei fazendo todos os campeonatos da Federação Paulista que tem em Sorocaba. A gente, graças a Deus, está com o basquete aí hoje no nível nacional em Sorocaba. Então, eu estava fazendo o A1, né, que a gente chama o Paulista, o Sub-17, Sub-19. E depois, assim, logo, foi muito rápido, eu comecei a fazer Liga Nacional, que foi o NBB, que também, assim, foi onde eu tive muitas experiências, que eu vim reencontrar meu professor Neto, porque ele era o técnico do Flamengo. E o Flamengo veio por diversas vezes jogar aqui no ginásio. E aí teve esse reencontro. E aí, quando eu entrei nesse meio, eu vi que era com isso que eu queria trabalhar. Apesar de gostar da comunicação, tudo, mas como já fazem 15 anos, né, que eu trabalho, né, e o basquete é tipo assim, porque eu falo assim, o esporte, você é vida. Quando eu pensei em estudar educação física, eu falei, puxa vida, eu tive uma categoria de base, eu tive uma educação, uma parte de fundamento tão boa que eu quase não vejo hoje. Eu queria fazer isso por outras pessoas, porque o esporte ele mudou a minha vida, no sentido, né, de eu ter um bom caráter, tudo tal. Aí eu falei, vou tentar. Aí, né, aquela coisa, mas estou muito velha para começar a estudar uma faculdade de novo. Você tem quantos anos hoje? Hoje eu estou com 34. E aí eu falei, mas recomeçar a estudar não é fácil, depois de, né, quase 15 anos, assim, 13 anos que já me formei, mas assim, se voltar lá que tinha que prestar vestibular, então você lembrar das matérias para você prestar um vestibular. Aí eu fui conversar com o pessoal da FEFISO, porque eu já era da CM, que é a mantenedora da FEFISO, fui conversar com o diretor, tudo tal, né, ele falou, tenta. Aí, enfim, para minha grata surpresa, no vestibular eu fiquei em 6º lugar na colocação quando saiu. Era 50 vagas para 200 e eu fiquei em 6º. Aí comecei a fazer, agora eu estou no 5º período, ano que vem já me formo, passou rápido também. E quando saiu há 2 anos atrás esse negócio de Olimpíada, eu falei, puxa... O bom de entrevistar jornalista é que ele não precisa fazer pergunta, né? Ela já vai direto, né? Eu ia falar, como é que surgiu a Olimpíada dessa história toda? Bom, e aí? Então, é que daí vem, né, com a faculdade, daí trabalhando com basquete, paralelamente com as coisas que a gente também, né, faz. Deu no jornal, né, abertas as inscrições para voluntariado. Aí eu peguei e falei, puxa, é uma oportunidade, mas sempre aquela, tipo, entre trilhões, será que eu vou? E aí o pré-requisito era estar fazendo educação física? Não. No seu caso específico, não. Ser voluntário era ser voluntário? Ser voluntário. Poderia ser para ficar no aeroporto, para receber, poderia ficar na frente da arena, de motorista. Enfim, é que na hora que você faz ou preenche lá, começa a inscrição, tem o que você gostaria. Aí tem 3 opções que você pode colocar. No meu caso, eu coloquei basquete, vôlei e atletismo. E aí, assim, aí depois começam a vir muitos e-mails perguntando as coisas sobre você. Aí vem muito testes que eles chamam de nivelamentos, desde idiomas, psicológicos, até que te chamam para uma entrevista presencial. Então foi um processo de 2 anos. Então 2 anos demorou isso aí para até você chegar. Em agosto de 2014. Então, assim, você vai ficando na ansiedade. Aí, assim, aí depois que a gente passou por todo esse processo, muitos treinamentos online que eles dão, que você é obrigado a logar e fazer, como o curso de inglês que eles deram também pra gente, fazer através de aulas online, a gente teve que fazer... prova, tudo. Tudo com carga horária ali se tinha que fazer, porque era como eles estavam vendo cada voluntário, quanto eles estavam, assim, na verdade, se dedicando para aquilo que realmente, aquela vaga que eles queriam. Inicialmente seriam 70 mil vagas, né, quando foi colocado. Porque bem no final, aí, devido àquelas coisas de despesa que o Rio teve, etc., tudo, baixou esse número para 50 mil. E tinham mais de 200 mil inscritos. E aí, final do ano, daí depois que eu fiz a minha última entrevista presencial, que foi em agosto do ano passado, os aprovados até dezembro receberão a carta convite.
E essa carta nunca chegava, aquela ânsia. Aí você via um já, que a gente daí tinha o grupo de voluntários no Facebook, a gente sempre acompanhando as cartas, porque vem tudo assim, timbrado, né, com o logo do comitê, tudo, e vem com o teu nome, e aí nada da minha, até que cheguei um dia pro meu marido e falei, viu, acho que não rolou, né, já fulano, beltrano, amigos da minha área de basquete já receberam, tal, e assim, eu estava prestes a viajar final do ano. Chegou a carta em dezembro para mim assim, foi uma alegria e assim, o melhor de tudo que eu falo que Deus é maravilhoso e Ele conhece tudo. Eu coloquei para basquete, mas não necessariamente eu iria cair no basquete, porque ali eu não conhecia ninguém do comitê, eu não conhecia nenhum que estava fazendo. E eu caí justamente na área que eu amo, que é o basquetebol, e acima de tudo, dentro da quadra. Eu poderia cair no basquete, mas na área administrativa, que você vai ficar na sala, mexer com os scouts, com as escalas. Não, eu caí dentro da área, que é o FOP, que a gente chama, né? Que é a área de atuação dos atletas. Então eu falo assim, Deus foi mais do que maravilhoso comigo, assim, as coisas sempre acontecem, graças a Deus. Aí assim. chega o momento de ir para o Rio, o que você recebe nessa história toda, de material, de equipamento, uniforme? A gente é muito consciente, desde o início, né, o comitê ele deixa muito claro para a gente, desde quando você fez a inscrição. Que não é remunerado. Exatamente, você é voluntário, seja, como vieram muitas pessoas de outros países. Lá quando você já faz a inscrição, quais são o que o comitê, né, vai dar para o voluntário? Era transporte no local, no Rio, né, para você de uma arena a outra, alimentação durante o seu trajeto e uniforme. Só. Seguro de vida e assistência médica. Então isso, qualquer Agora, coisa... onde você vai dormir? Como e é o que que você fazer? vai fazer para você ir lá, você tinha que se virar. Aí em dezembro, logo que eu recebi a carta convite, eu recebi uma outra carta convite para participar de um evento teste, para eles testarem a arena, tudo, e já foi em janeiro. Em janeiro fiquei 7 dias lá no Rio, só que eu fiquei desesperada, que veio muito em cima da hora e eu tinha acabado de chegar de uma viagem, eu não tinha condições financeiras de ir para esse evento. E conversando com um amigo ali, uma amiga aqui e tal, que falei, alguém tem amigo no Rio? Tem amigo no Rio? Eu fui acolhida por uma família, em janeiro no Rio, através de um amigo meu aqui que trabalha na Marinha, ele morou no Rio, perguntei a ele, ele falou, tenho família lá, vou conversar com eles. Aí a comadre dele acabou sem me conhecer, fiquei 7 dias na casa dela. Então assim, só que eu chegava de manhã, só voltava à noite, que eu tinha até vergonha. Às vezes terminava antes meu turno, mas eu ficava com vergonha para não incomodar. Mas assim, separaram um quarto para mim, me deixaram muito à vontade. E aí eu fiquei 7 dias no Rio com essa família que eu não conhecia. O transporte eles deram, comida eu comia lá na arena, então foi tranquilo. E ali foi o primeiro contato. Aí a emoção já bateu, quando você chegar numa quadra daquela, aonde daí eu deparei com todas as atletas que eu me inspirava, que era a Hortência, a Janete. Aí você teve proximidade, tirou fotos. Não, porque elas também estão envolvidas no evento. Então ali nós éramos colegas de trabalho. Então assim, lógico, né, não no mesmo grau, mas elas estavam igual, a Alessandra estava de voluntária, a Adriana, que era a técnica do Barbosa, ali, ela estava ali sempre com a seleção, porque vieram 3 seleções femininas para fazer o teste, que veio acho que a Austrália, veio acho que a Venezuela e o Brasil. E a gente trabalhou nesses jogos. Aí você vê todas as pessoas que sempre você foi fã na sua época, quando você, né, você jogava, e você está trabalhando junto. Aí ficou mais aquilo, ai meu Deus do céu. Chega logo, né, as Olimpíadas, e aí passou muito rápido, e chegou. Aí assim, você vai tendo que fazer caixinha, vai se preparando, que foi o que eu fiz, comprei a passagem. Aí nos jogos, propriamente dito, aí começa a Olimpíada, você está nos jogos, como é que era a sua rotina desse dia a dia? Aí então, eu falei, né, eu cheguei ontem, então assim, ainda não parece como caiu a ficha. É uma sensação assim... É estranho porque você tem os seus, igual tinha meu filho aqui, que nossa, né, meu marido, tudo, minhas coisas, porque eu nunca saí da minha casa 20 dias, fiquei longe 20 dias da minha casa, da minha família, do meu trabalho, porque eu larguei tudo, mas larguei tudo assim, de desligar e falei, vou viver apenas esse momento, porque talvez é o único, não sei daqui quantos anos vai ter uma Olimpíada de novo no Brasil, talvez na geração dos meus netos, dos meus bisnetos, e eu falei assim, eu vou viver isso intensamente. E quando eu chego lá assim, é muito mais do que mágico, porque eu nunca senti o que eu senti naquele lugar. Parecia que estava numa bolha, porque era homogêneo. Você respirava o espírito olímpico no Rio de Janeiro, em todos os lugares que você fosse. Mas eu nunca vi assim, pela primeira vez, eu acho que através até da abertura das Olimpíadas,
eu acho que resgatou dos brasileiros significa assim, de ter o orgulho de ser brasileiro. Porque assim, como as pessoas se tratavam, principalmente pela questão das culturas, mas a educação, um querendo ajudar o outro, até pela deficiência na questão do inglês, as pessoas que não entendiam, que tinham dificuldade. Eu prestei muita ajuda para gente que estava perdida e eu não falava muito bem o inglês, mas a gente se virou. Você não via um papel no chão, eu vi muita cidadania nesses dias no Rio de Janeiro. E muito doação, não só do carioca que recebeu, que, né, tantos, mas assim, em relação a gente, o pessoal que via a gente de amarelinho, a gente pegava muito ônibus, né, porque o lugar é longe, mas passava gente normal na rua, que sabia que essa roupa era de voluntário, paravam para dar carona pra gente. Porque lá fecharam todas as ruas praticamente, assim, então era só BRT que tinha acesso mesmo. Então assim, a gente era muito esse espírito mesmo, assim, sabe, de cidadania, de educação. Você não via papel no chão, nem um dia que eu trabalhei naquela arena, que é muito grande aquele lugar. Aquela vila ali é muito grande. Você não via. E aquele assim, todo mundo, assim, japonês, branco, aquele loirinho, olhoso azul, e todo mundo feliz. E é uma coisa assim, nós com os voluntários, do chegar, fazer o check-in. Aí a gente pegava o nosso voucher, que a gente iria almoçar ou jantar. Aí você vai para a tua primeira reunião com a tua equipe. Aí lá naquele dia você é escalado, porque dentro do FOP, que é onde eu trabalhei, são 24 funções. Então eu posso ir para uma área de acesso, eu posso ir para um MOP, que é limpar a quadra, eu limpar a tabela, ou dar assistência aos atletas durante o jogo, ficar no treinamento enquanto eles estão treinando antes de ir para a quadra, que eles chegam 2 horas antes. Então assim, isso era decidido sempre na reunião nossa antes. E aí você ficava. Só que foi o que eu falei. Aí muita gente me questionou, né? Nossa, mas você vai trabalhar de graça. Né? Muita gente falou, nossa, é louca. Se eu juntasse todos os jogos, eu trabalhei 20 dias. Era em média 3 jogos por dia, fora nas finais, se você colocar aí. Eu colocar no papel, quanto custava cada ingresso. Não paga nem o que eu investi. E a experiência em relação a você fazer parte de uma Teve um jogo Olimpíada. mais emocionante e mais importante dentro disso tudo que você passou lá? Acho que o mais importante, o melhor foi o primeiro do Brasil. O primeiro o Brasil perdeu para a China, mas o segundo, quando ganhou por 1 ponto da Espanha, que né, pegar a seleção do Gasol ali. E poderia torcer? Então, Como é que era? Como é que é essa linha entre estar trabalhando e torcer? Eu tive alguns sérios problemas assim em relação a sentimento. Porque até então, por exemplo, a Argentina. A Argentina, a gente já tem aquela coisa que a Argentina em relação ao Brasil. Isso é o mais legal, Fernando, porque assim, lá a gente vira torcedor de todos e se compadece a todos. Como a gente via, ali o sonho daqueles atletas, embora, né, se você colocar Kevin Durant, se colocar aqueles americanos, que a hora que eu vi, eu chorei. O primeiro dia do treino dos Estados Unidos que eu peguei, eu fiquei no MOP, que você senta atrás da tabela, que se eles precisarem, você enxuga a quadra e tal. E eles aquecendo, aqueles caras da NBA, que assim, nunca imaginei ver eles na minha frente, dando aquelas enterradas, fazendo aquelas coisas, aquelas piruetas, que é um show que os Estados Unidos faz. Juro pra você, escorria lágrima, eu sentada assim, eu não acreditava. Quando ele me pediu uma vez para jogar a toalha para ele, eu falava assim, não ele homem, jogador. Sabe, aquele cara que, tipo assim, é o ídolo do mundo. Assim, quem ama basquete... ali, tô frente a frente. Frente a frente. E tô ajudando o cara. E é o que a gente brincava. Tão perto e tão longe. Porque nós não podíamos assediar atleta. Nós não podíamos chegar, viu, vamos tirar uma selfie? Nós tínhamos um contrato com o comitê, tudo. Eles estão ali para jogar. Então, assim, eles chegam concentrados. Tem que você chegar, viu, olha aqui, vamos tirar uma foto. E quando eles saem, muitas vezes, os times que perdiam, a gente via eles treinando. Então, quando eles saíam, que eles tinham perdido, eles saíam tudo de cabeça baixa. O Brasil, para mim, foi muito difícil. O Brasil perdeu quase todas. Então, assim, todos saíam de cabeça baixa, eles iam para o vestiário. A gente tentava, vamos, força. Algumas vezes, quando eles saíam, a gente falava no corredor, sempre assim. Como eu conheci o Neto, o professor, ele vinha, me cumprimentava, fiquei muito feliz, porque todas as vezes ele passava, ele me via no corredor, ele ia me dar um abraço. E nesse abraço eu tentava passar uma força, falar, olha, nós estamos aqui, nós somos brasileiros, vamos para o próximo, vamos reverter. Não deu para o Brasil. Mas, por exemplo, a Argentina foi a melhor torcida que eu já vi na minha vida. Aí você fala, nossa, né? Eu tinha esse negócio também do brasileiro, essa rixa. Mas lá, eu nunca vi uma torcida e me chorei muito. Eles torcem as 2 horas em pé, eles se pintam inteiro. Aqueles hinos, eu nunca vi uma torcida fervorosa que tipo briga pelo seu time. Infelizmente nem na torcida nossa do Brasil eu vi como os argentinos torceram, né? E então assim, a gente se envolve com os atletas.
Ali a gente é um só. Então, quando eles saíam tudo de cabeça baixa porque tinham perdido, a gente tentava, através do nosso olhar, passar força para eles. Porque nós vemos, né, eles chegaram de manhã, treinaram, a gente acompanhou todos os dias. Então, quando eles perdiam, a gente também perdia. Porque vira tudo uma única coisa, perde esse negócio, sabe? Então, essa emoção, assim, de você, esse um todo, olha, é duro porque, é o que eu falo, só quem esteve ali vai um pouquinho, talvez, eu estou tentando passar, mas é difícil. Agora, essa emoção toda, aí você tem lá a sua credencial, você tem a coleção de pins, né? Que são esses objetinhos aqui, né? Que eu chamo pin, né? Mesmo que é uma medalhinha que você colecionou durante as Olimpíadas. O que você pensa, depois de tudo isso, chegou agora, em passar e contar para o seu filho? Lógico que ele é bebê ainda, não vai entender um pouco essa história, mas em algum dia, uma hora que você sente com ele e mostre tudo que você trouxe, seu uniforme, os seus pins, a sua credencial, os documentos, o certificado que você recebeu, tá? O que você imagina que isso vai ser importante para ele? Olha, eu acho que já começou, porque quando eu falei, eu tive que preparar meu filho, que eu ia afastar dele por um tempo. Ele tem quantos anos? 4 anos. E assim, até então tinha ficado uns 2 anos longe dele. E eu tive que fazer uma preparação uns 2 meses antes de começar a falar para ele que eu quero Olimpíada. Paralelo a isso, a gente está vivendo no mundo das Olimpíadas, então a escola também estava trabalhando com temas de Olimpíada, essas coisas. Só que, como ele me acompanha muito no esporte, porque eu adoro, e ele sempre está na quadra comigo quando eu vou fazer meus jogos, tudo como quando eu vou trabalhar com arbitragem, eu falei, filho, a mamãe vai trabalhar numa Olimpíada, Olimpíadas são vários países. E ele, assim, assistiu um desenho, que é o do DOC, e tem vários países. Eu falei assim, e lá são várias modalidades. Você não faz natação? Então a mamãe joga basquete? São vários, e a mamãe vai ter que ficar vários dias no Rio de Janeiro. Fui trabalhando aos pouquinhos com ele. Até que, paralelo, a escola também estava. Quando foi chegando próximo, ele não entendia o que era 20 dias e quanto era ficar longe de mim. Aí eu fui trabalhando antes tudo, fui trabalhando muito com os mascotes, por que foi escolhido o nome Vinícius, por que do Paralímpico foi escolhido o Tom, por que o leãozinho representava o torcedor do Brasil, fui trabalhando a parte lúdica com ele. E você sabe, olha, foi o que eu falei, eu fiquei 20 dias, acabei vindo na minha folga 2 dias aqui para Sorocaba para ver ele, que eu não aguentei ficar direto, mas ele levou numa boa. Então ele falava comigo, a gente falava via Skype, né, via WhatsApp, ele perguntava, e ele me via na TV, porque às vezes na TV focava, então meu marido gravava para mim. Todas as vezes que ele me via na TV, ele disse que ele tentava me pegar pela TV, né, porque ele queria a mamãe. Mas assim, em questão do esporte, eu acho que já ficou para ele o significado da Olimpíada, que é a união dos povos, que é a união de várias etnias, raças e culturas em prol do esporte. E eu, como, né, esportista, desde estudante agora, desde que meu filho tem 5 meses de idade, por exemplo, meu filho foi para natação. Eu coloco, ele faz judô hoje, ele faz natação. Eu acho que primeiro, uma coisa básica para as crianças hoje em dia, e até saudável diante de tanta coisa que a gente tem ruim, alimentação hoje, industrial, tudo, o esporte é tudo. Mas da Olimpíada, eu acho que o que vai ficar para ele, essa coisa assim, lá, quando eu fui, até, né, estava conversando ontem, eu fui para servir acima de tudo o meu país. Não é simplesmente porque eu amo o basquete, porque eu amo o esporte, mas ali eu estava para servir para quem? Tanto que eu não só servi dentro da quadra. Ajudei muita gente fora da quadra, na arena que se perdeu. Teve um argentino que foi muito legal a minha relação com ele. Um caso muito engraçado. Lá durante os intervalos, era distribuído bolinhas de basquete pequenininha. Eu já tinha comprado uma para meu filho no shopping. Quando eu vim para cá, eu queria trazer uma para ele. E eu não sabia que eu ia ganhar do comitê uma bolinha daquelas que eles jogavam. E um dia chegou um pai desesperado, assim, perto da arena onde eu estava. Né, falando espanhol, tudo, que ele não tinha ido nas lojas, realmente não tinha nas lojas essa bolinha, e o irro dele de 5 anos estava, mas quase chorando, que ele queria comprar essa bolinha. Me arruma, eu compro, eu pago. Aquilo me sensibilizou, porque eu tinha um filho de 4 anos, e ele estava um pai desesperado. Eu falei, olha, você me espera, eu só posso depois dos próximos 2 jogos, me espera lá fora, que eu ganhei uma, e eu vou lhe dar. Só que eu não estava com essa bolinha em casa, né, porque eu já tinha levado para casa. Eu cheguei para o meu chefe, expliquei a situação, tudo. Falei, vocês me dão, amanhã eu trago a minha de volta, mas eu vou dar para esse pai e tal. E eles falaram, tudo bem, amanhã você traz a sua. O comitê me falou, né, meu... Aí no outro dia, daí o cara me esperou, ele assistiu o primeiro jogo da Argentina, teve 2 jogos depois, ele me esperou até meia-noite e pouco que eu saí lá fora para esperar, para dar bolota pro filho dele.
E aí ele fez até uma homenagem para mim no meu Facebook, ontem ele mandou uma mensagem que eu fui o verdadeiro espírito, que ele nunca imaginava de um brasileiro fazer o que eu fiz. E foi mesmo assim, porque eu fui mais naquela coisa de mãe, do desespero dele, por causa que o filho era da mesma idade que o meu. E até eu fui devolver a bolinha no outro dia, né, pro meu chefe, lógico. Eles não pegaram. Só o seu gesto já... Porque... Então, assim, o voluntário não foi só ali na quadra, no basquete. Eu acho que a nossa ação, acho que eu mudei muitas coisas em relação... Tive convivência, eu tive que me adaptar com 6 pessoas, onde a gente alugou um apartamento que eu nunca vi na vida, e não é fácil. E fora essa união, hoje eu estou com várias amigas do Rio, várias amigas aí da Bahia, fora do país, né, que a gente fez. A gente está com grupos e estamos aí já tentando de fazer um caixinha para Tóquio. Quem sabe daqui 4 anos. É muito mais difícil, né? Porque além de ser muito longe, muito mais caro, porque os requisitos são os mesmos. Já saíram, já começou ontem. Tóquio já lançou ontem as inscrições para os voluntários, o recrutamento. Já fez a sua? Comecei hoje, assim. Na verdade, entrei hoje para ver tudo. Está tudo em inglês ou em japonês, então já não é tão fácil como era aqui, né? Mas aí a gente, assim, é um sonho. E eu acho assim, a Olimpíada, a partir disso, que eu nunca imaginava que eu participaria, agora eu acho que assim, também me deu asas, que tipo, tudo é possível, basta da gente, sabe? Continuar com o jornalismo ou seguir na nova profissão de educação física? Você sabe que, um tempo atrás, eu tentei com umas pessoas que são da área, tentar trabalhar talvez com o jornalismo, mas na área de esporte. Isso acho que eu estaria mais do que realizada. Unir 2 coisas que eu amo, seria show de bola, né? As TVs, né, maiores, São Paulo, Rio, você trabalha para o departamento. Diferente quando você trabalha no interior, que você acaba fazendo não só, no caso, mas por que não, né? Se eu tivesse essa oportunidade de poder trabalhar com jornalismo, né, e o esporte, né, trabalhar com várias modalidades, falar do esporte, eu acho que eu seria a pessoa mais feliz do mundo, né? Mas aí eu ponho tudo na mão de Deus. A minha vida, graças a Deus, sempre foi trilhando e as coisas foram acontecendo. Quem quiser conversar com você, bater um papo, conhecer um pouco mais a Graziela, que é jornalista, que faz educação física, que foi para as Olimpíadas, como é que é a forma mais fácil? Facebook? Acho que hoje é o Facebook, né? Graziela Coelho Previdelo, você me acha lá. Ou no Instagram também, Graziela Previdelo. Aí também tem muita foto, assim, eu já foram mais de 2.000 fotos. E uma experiência única também, até hoje eu vou postar, porque muita gente pede. E o mais legal, ontem mesmo à noite eu tive uma reunião com amigos, porque todo mundo quer saber, né? O mais legal é assim, teve um cara que virou muito meu fã, que é lá da igreja que eu participo, ele pegava minhas fotos todos os dias que eu postava durante o dia, porque eles pediam para mim, principalmente pelo WhatsApp, manda foto, que a gente, através de você, que a gente está vivendo isso. Um até falou, viu, você deve receber o cidadão você não é de Sorocaba, porque você representou Sorocaba lá, né? Até ele brincou comigo, eu vou falar com esses vereadores. Ontem ele falou, ele fazia vídeos, ele juntava as fotos, fazia vídeo e compartilhava na minha página. E assim, uma coisa muito legal, porque eu não esperava também esse. E todo mundo assim, eu nunca tive tantas curtidas na minha vida em relação às minhas fotos, comentário como eu tive. Não me achando famosa, nada disso, longe disso. Mas assim, como eu vi que as pessoas ficaram felizes de eu representar de uma forma por ser da cidade, estando lá, sabe? Isso foi muito legal. E hoje até que eu estava falando assim, a outra experiência que assim eu chorei muito mesmo, foi que eu tive a honra de levar 6 bandeiras de 6 países. Então, na hora da abertura de cada jogo, né, tinha as bandeiras e é tocado o hino nacional daqueles países. Não levei do Brasil, infelizmente, que era mais disputado você era escolhido, te chamavam, você não tinha que falar eu quero, né? E eu, por 6, eu levei da Croácia, eu levei da Espanha, eu levei da Nigéria. Estava vendo até hoje lá todas as que eu levei, né? Foram 6 países, que eu vou estar publicando até inclusive hoje, porque também foi... Porque eu chorava no hino que não era do meu país, mas era tão emocionante quando você vê que você olhava na cara daqueles jogadores, a devoção que eles tinham pela pátria deles, que isso Por isso que eu falei, a gente virava uma única coisa ali, não tinha mais isso, a gente era um só, entendeu? Engasga, sabe? Muito bem. Quantas emoções aí da Graziela. Graziela, então, muito obrigado pela sua participação. Imagina. Tenho certeza que a gente ficaria horas aqui conversando, mas muita gente pode conversar com você pelo Facebook, Graziela Coelho Previdelo com 2 L's, né? Isso. E você vai achar a Graziela lá, trocar ideia, e logo mais a gente conversa outra vez com a Graziela, aí quando ela estiver rumo a Tóquio. Se Deus certo? quiser. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão, envie para a nossa página no Facebook, Uniso Comunidade. Curta lá.
Você também pode rever todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube. É só acessar o Uniso Comunidade. Ou entre no site da Uniso, uniso.br, lá você tem uma aba que manda direto para o nosso programa. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!